Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre treinamento, alto rendimento, condicionamento físico para qualquer pessoa. Eu vou trazer aqui para vocês uma periodização de treinamento aplicada à natação, mas vou falar sobre os princípios de treinamento, os princípios de sobrecarga de treinamento, tudo isso está acoplado aqui na nossa videoaula de hoje. Então eu quero começar já falando sobre o conceito de força, né? O que seria a força muscular? Bom, a força muscular é a capacidade de produzir tensão muscular contra uma resistência, podendo esta ser para cada ângulo articular ou movimento específico. Então, pessoal, a força nada mais é do que você pegar um peso e fazer uma flexão de braço, por exemplo, pegar uma carga, fazer a movimentação, puxar essa carga, ou seja, fazer força. Então esse é o conceito principal da força muscular. Implementar uma determinada alavanca e executar uma determinada tarefa. Está relacionada ao trabalho de força. E o trabalho de força, ele tem algumas variáveis importantíssimas, né, para sua manifestação. Eu tenho aqui agora uma tabela. Essa tabela ela vai indicar as capacidades físicas, vai falar sobre o número de repetições em determinada capacidade, vai falar sobre o percentual de carga máxima que cada repetição representa, vai falar do número de séries, a velocidade de execução do movimento e o intervalo de recuperação, né? Então tudo isso está acoplado à tabela. Então, por exemplo, num trabalho de resistência, de endurance, nós temos uma repetição, o número de repetição ele tem que ser maior do que 25 para caracterizar um trabalho de resistência de endurance. O percentual de carga máxima, o nível de carga máxima desse tipo de treinamento é menor do que 55% da força máxima do indivíduo. Então eu tenho 100% de força, dentro desse padrão de 100% de força, o treino de resistência é 55% do trabalho de força máxima. O número de repetições aqui normalmente de uma série dessa é de 1 a 3. A velocidade de execução também de desse tipo de treinamento é de moderado para rápido. Então eu faço repetições moderadas para rápidas, dentro do trabalho de resistência de endurance. E o intervalo de recuperação, ele tem que ser menor do que 45 segundos. Porque daí eu vou descansar muito num trabalho que eu estou utilizando cargas menores, mais baixas. Então eu tenho que contar com o tempo. E partindo dessa contagem, eu descanso menos. 20 a 30 segundos já é o ideal já para esse tipo de treinamento. A força, no caso, o RML, resistência muscular localizada, hoje nós não utilizamos mais esse tipo de nomenclatura, nós chamamos de treinamento resistido. O número de repetições é de 15 a 25, o percentual de carga máxima vai de 55 a 65% da carga máxima, o número de séries está entre 1 e 3 séries, e a velocidade de execução nesse tipo de treinamento é de moderado para rápido também. E também tem que ter um intervalo de recuperação menor do que 45 segundos. Isso é fato. A força explosiva, ela não depende de número de repetições, tampouco número de carga máxima. A movimentação mais rápida que o indivíduo pode fazer com uma determinada carga. Então, obviamente, nós podemos utilizar o número de séries para treinar a força explosiva. O meu atleta vai dar vários tiros e dentro dos tiros eu vou dar uma recuperação de 2 minutos a 5 minutos, como diz aqui na tabela. A movimentação aqui, a velocidade de execução é rápida. Então eu tenho que executar um movimento super rápido para caracterizar o treino de força explosiva. Na natação é aqueles tiros de 25 metros, 12 metros e meio. Então isso é importante nós entendermos. Os treinos de força dinâmica, aí nós já estamos caracterizando os treinos lá da musculação, falando sobre hipertrofia muscular, que é
o número de repetições entre 6 a 12 repetições. O percentual ali de carga máxima está entre 70% a 85% da carga máxima. E o número de séries vai de 2 a 5 séries a cada execução de exercícios. A velocidade de execução, como é um trabalho de hipertrofia, eu preciso trabalhar até a falha concêntrica, é de moderada para lenta. Então nós utilizamos a movimentação um pouco mais lenta para recrutar fibras de contração rápida. E o intervalo de recuperação nestas séries dinâmicas são de 1 minuto a 2 minutos. Já na força máxima, nós temos o número de repetições de uma repetição a 4 repetições. O percentual aqui da carga máxima está entre 90% e 100%. Aqui já é um trabalho, de fato, com uma sobrecarga muito grande. Portanto, o número de séries vai de 5 a 10 séries. Porém, nós temos treinos exclusivos só para trabalhar a força máxima. No mesmo dia não dá para trabalhar hipertrofia. Nós temos que ter uma periodização que possa focalizar um mês fazendo trabalho de força máxima, 2 meses fazendo um trabalho de hipertrofia, o mês de adaptação ali fazendo um trabalho de resistência, força resistida. Assim vai a periodização de treinamento. Aqui, para ter uma ideia, na força máxima, a velocidade tem que ser lenta, mesmo porque nós trabalhamos com uma sobrecarga muito grande aqui. E o intervalo de recuperação para executar uma próxima série é de 2 minutos a 5 minutos. Então aqui esse intervalo ele é super padrão, porque eu estou lidando com carga máxima, eu preciso ressintetizar a energia total. Então aí eu dou entre 2 minutos a 5 minutos. É um treino absolutamente anaeróbico. E aí as indicações do treinamento. Para que o treinamento de força, né? Para que o treinamento de força em determinadas situações? Bom, o treinamento de força ele é importante para trabalhar a saúde, a qualidade de vida, o lazer, o entretenimento também, porque você vai para a atividade e você se comunica com outras pessoas, você consegue fazer novos amigos, enfim, para tudo isso o treino de força está relacionado à atividade física propriamente dita. E para aqueles que também precisam melhorar a força, o trabalho de força na questão funcional nas movimentações. Nós pegamos os idosos, por exemplo, eles precisam ganhar um pouco mais de força para melhorar sua qualidade de vida. Nós temos também na reabilitação, é absolutamente indicadíssimo, porque vai fazer o trabalho de reabilitar músculos que já sofreram alguma lesão ou que fizeram um pós-cirúrgico, uma contusão esportiva. Isso tudo está relacionado aos trabalhos de reabilitação. E o treino de força ele é crucial para recuperar essa musculatura, recuperar essa estrutura para melhorar o condicionamento e a aptidão. E temos também, obviamente, o trabalho de preparação física. Na preparação física, nós temos o cuidado de observar os treinamentos de força para alto rendimento, para melhorar a performance do atleta, para melhorar até os níveis de condicionamento físico do aluno, da aluna que está fazendo aula de natação, por exemplo. O treinamento de força ele é importantíssimo para a melhora até mesmo da percepção técnica do próprio nadador, do próprio atleta. Isso é absurdamente importante, porque eu tenho uma estrutura, uma postura melhor, eu tenho uma estratégia melhor de lidar com a situação, porque eu estou forte, eu tenho uma consciência aonde eu tenho que colocar minhas alavancas. Então o treinamento de força ele é absolutamente importantíssimo. Bom, e partindo, lógico, destas questões, para se montar um programa de treinamento é importantíssimo também nós observarmos os princípios de treinamento. Se nós trabalharmos sem essa percepção e sem o entendimento destes princípios, a nossa periodização de treinamento pode ser que dê errado. O princípio um dos mais importantes aqui é o princípio da adaptação. E o que seria a adaptação? O conjunto de reações fisiológicas que assegura os fundamentos da adaptação do organismo a mudanças das condições circundantes e que tendem a conservar a estabilidade relativa de seu meio interno. A homeostase, por exemplo. O que isso quer dizer? Eu gerei um estímulo na musculação. Então, estou trabalhando
com uma determinada sobrecarga, e à medida que eu estou trabalhando essa sobrecarga, eu mantenho ao longo da semana. E aí passa a semana, eu não aumento a carga, eu continuo com essa sobrecarga. Já me gerou uma adaptação, eu já tenho uma construção já em relação à força, eu preciso gerar novas adaptações. Eu preciso dar estímulos novos, senão eu mantenho aquele esforço e não condiciono o meu corpo. Então a adaptação, quando ocorre, é necessário fazer a mudança no programa de treinamento. Acoplado a isso, nós temos o princípio da homeostase. A homeostase é o estado de equilíbrio instável entre os sistemas constitutivos do organismo vivo e o existente entre este e o meio ambiente. É o equilíbrio. Então eu gerei lá um estímulo e partindo desse estímulo vai me gerar uma resposta e partindo dessa resposta teve toda uma reação ali dentro do conjunto. Partindo da resposta eu preciso gerar novo processo de sobrecarga no corpo, porque o equilíbrio ele não vai fazer com que eu melhore o condicionamento. Então eu tenho que entender que existe um princípio da homeostase que tem que ser quebrado. Nós precisamos quebrar a inércia, né? Nós precisamos aumentar, mudar o treino, mudar o programa para de novo gerar o primeiro item aqui, a adaptação, e aí quebrar o equilíbrio à medida que eu vou melhorando o condicionamento. Partindo disso, nós precisamos também entender que existe um princípio que é crucial. Isso serve para você, aluno, para você, aluna, isso serve para você, atleta, para todos vocês. O princípio da individualidade biológica. O treino do meu amigo não é igual ao treino do outro, ou o meu treino. E eu preciso entender isso. Ah não, o cara está fazendo vários tipos de série, treinos diferentes, eu quero também fazer igual. Isso não adianta, gente. Nós temos a individualidade biológica. Cada um responde de uma forma diferente os estímulos. O que é bom para o seu amigo não é bom para você. O que é bom para a sua amiga não é bom para você. Precisa entender isso. E aí, entendendo desta forma, você consegue individualmente e de forma especializada construir um programa de treinamento que adeque ao seu biotipo, à sua biologia. Isso é importante. Outro tipo de princípio que também precisa levar em consideração é o da sobrecarga. Eu já falei um pouquinho aqui, mas vamos ler aqui. O aumento progressivo da carga de trabalho a partir do momento em que o indivíduo adapta-se. O princípio da adaptação que eu falei anteriormente. A partir do momento em que o indivíduo adapta-se a essa carga para a melhoria da aptidão física. Pode ser aplicada em duas situações distintas, no volume e na intensidade. Então, nós podemos utilizar esse princípio da sobrecarga para modular os treinos com intensidade, modular os treinos com volume. Então, a sobrecarga está relacionada à intensidade e volume. Então, se eu aumento a carga de trabalho, o peso, eu estou aumentando a sobrecarga. Se eu aumento a quantidade de exercícios dentro da série, dentro do programa, eu também estou aumentando a sobrecarga. Nós precisamos também entender isso. Não está só relacionado ao peso que eu estou carregando. A sobrecarga está relacionada ao tipo de estímulo que eu dou. Então, é importante entender. Uma outra variável também é a continuidade e reversibilidade. Não adianta nós ficarmos uma semana trabalhando de forma correta, trabalhando as séries, as repetições, as cargas, trabalhando todas as situações que estão constituídas no programa de treinamento e faltamos depois uma semana, 2 semanas no treino, não damos continuidade no processo e aí, obviamente, nós vamos gerar o quê? Nós vamos gerar um problema grave. Qual é? Simplesmente voltar para o sedentarismo. Nós vamos ter uma característica que vai voltar para os seus níveis de aptidão ao qual você começou. Isso é importante nós prestarmos bastante atenção.
a manutenção. Esse princípio ele é importante também porque, além do princípio de sobrecarga, adaptação, reversibilidade e homeostase, o princípio da manutenção é simplesmente, eu estou saindo de férias, eu não quero treinar com uma carga tão alta, eu preciso fazer uma manutenção no meu corpo. É simplesmente isso. É simplesmente fazer uma manutenção na condição corporal, aptidão física, partindo de cargas mais leves, executando os movimentos que você está acostumado a executar, mas mantendo os seus níveis de aptidão física sem perder totalmente, mesmo porque tem aquele princípio da reversibilidade, e que nós devemos sempre estar acoplando aos outros princípios. E agora eu vou dar uma sugestão aqui de 2 tipos de sessão, 2 tipos de treino. E essa sugestão fica aqui de dica para vocês. Eu espero que vocês gostem. Bom, a primeira sugestão é um programa A e B. Esse programa está de membros superiores no A e abdômen, e membros inferiores e eretores de coluna no treino B. Então esse treino é para um dia sim, um dia não, um dia sim, um dia não. Eu vou trocando o tipo de treino. Então, segunda-feira eu treinei o A, terça-feira eu treino o B, e aí eu vou mudando ao longo da semana. É um treino mais rápido, porque vai diminuir um pouquinho aí a questão do número de atividades e vai me fazer rodar aí um pouco mais nessa questão de prática. A sugestão 2 é simplesmente um programa A e B também, só que aqui agora eu aumento a quantidade aqui de trabalho. Por exemplo, no programa A, peitoral, deltoides, anterior e médio, tríceps braquial, o glúteo, quadríceps, tríceps sural e eretores de coluna. No treino B, dorsal, trapézio, deltoide posterior, bíceps braquial, posteriores de coxa, adutores de quadril, tibial anterior e abdômen. Então esse é um treino mais completo, um treino tem um pouco mais de grupos musculares, inclusive tem membros superiores e inferiores junto, no treino A, por exemplo, e no treino B. Isso vai te dar uma ajuda bacana aí no programa de treinamento. Mas é importante associar os princípios de treinamento, porque se não houver a associação destes princípios, você não consegue montar o programa de treinamento. Ele não fica legal. E é isso, pessoal. Essa é a dica de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e vejo vocês nos próximos vídeos. Forte abraço!